Olá pessoas, estou aqui novamente e o objetivo nosso é falar um pouquinho sobre os primórdios da filosofia, sobre as condições que se deram ali, a base, o surgimento do pensamento filosófico. A primeira coisa que é muito importante de vocês gravarem é que o primeiro grande filósofo da história é considerado Tales de Mileto, aquele mesmo da matemática que você conhece, do Teorema de Tales. Tales viveu ali na Ásia Menor, nas colônias gregas na Ásia Menor, na cidade de Mileto, mais ou menos próximo da região de hoje é a Turquia, hoje em dia, e ele nasceu ali entre o século VII, nasceu no século VII, na passagem para o século VI a.C., quando ele morre. Então esse período se convenciona chamar de Antiguidade Arcaica. E nessa época, o próprio Tales se nomeou filósofo. Ele desenvolveu uma espécie de neologismo, já que essa palavra não existia na língua grega, e ao se definir assim, ele fundiu duas palavras amplamente conhecidas do grego, que é a palavra philo e a palavra sofia. Philo, numa tradução, uma tentativa de tradução para o português, significa algo como amor, amigo. Sofia, algo como saber, conhecimento, sabedoria. Ao se intitular filósofo, ele estava dizendo que a relação que eles construíam com o saber é uma relação de amizade, de amor com o conhecimento, né? Nesse sentido, a gente não entende muito com essa definição o que é filosofia, mas a gente entende o que é uma atitude filosófica. E a atitude filosófica consiste em construir uma relação de afeto, de afeição por uma estrutura de conhecimento. Ou seja, o engenheiro ele pode ter uma relação filosófica com a engenharia, um médico com a medicina, o físico com a física, desde que você se relacione com o dado saber, não por questões pragmáticas, utilitárias, por uma expectativa de recompensa, mas por um interesse genuíno por aquele saber. O saber pelo saber, isso demarca uma postura, uma atitude filosófica. Tales de Mileto já defendia essa ideia. Ele é um dos vários filósofos que compuseram um movimento chamado de pré-socrático, mais tarde, filosofia naturalista e também filosofia cosmológica. Inclusive, num vídeo futuro, a gente vai entrar mais nesse mérito. A respeito do tipo de filosofia que essa primeira turma se ocupou, é importante que a gente guarde alguns conceitos-chave. Por exemplo, o conceito de arquê. Essa palavrinha grega significa algo como o elemento primordial da vida. Essa era uma das preocupações centrais dos primeiros filósofos, delimitar qual é o elemento básico, primordial, fundamental que demarca toda forma de existência, toda forma de vida na natureza. Por exemplo, Demócrito desenvolveu a teoria atomista. O Tales de Mileto dizia que tudo veio da água, Pitágoras dizia que tudo veio dos números, Heráclito dizia que tudo veio do fogo. O Empédocles, por exemplo, estabeleceu os 4 princípios básicos da natureza, que seria a terra, o fogo, a água e o ar. Esses filósofos todos se ocupavam com um elemento básico, que é aquilo que a gente chama de arquê. Além disso, uma outra discussão importantíssima da filosofia diz respeito à ontologia. O que seria a ontologia? O estudo relativo à natureza do ser. Há uma essência do ser, por exemplo, esta planta que aqui está, ela tem um caráter de unicidade, de singularidade, que outras similares a ela não têm. Eu, ser humano que vos falo, eu tenho algum elemento identitário que me torna diferente de outros humanos que habitam a Terra? Ou nós estamos em constante transformação, em constante movimento? 2 filósofos se dedicaram a analisar isso, um cara chamado Parmênides e um outro cara chamado Heráclito, que a gente inclusive vai falar mais longamente no próximo vídeo. Uma terceira discussão chave do pensamento pré-socrático gira em torno da physis. Physis é uma palavra grega que significa algo como natureza, mas é mais do que natureza, é a busca pelo fluxo da natureza, pela transformação de fenômenos naturais. É dessa palavra, inclusive, que surgiu uma palavra muito comum na nossa língua, que é a palavra física, né? Vem dessa palavra grega. E aí é importante a gente entender também nesse vídeo que tipo de discurso se produzia antes do conhecimento filosófico. Entre os gregos, entre as comunidades originárias, a gente vê uma tendência de produção de narrativas míticas.
E aí é importante a gente entender o que significa em grego a palavra mitos. Em grego, mitos significa nada mais do que narrar, descrever. Então a gente pode compreender que toda tentativa de construir uma narrativa, uma descrição da realidade, amparado num discurso religioso, isso é mito. A gente pode entender então que uma narrativa bíblica, o Alcorão, os textos greco-romanos, nórdicos, aborígenes, africanos, indígenas, são mitológicos, são narrativas que a gente chama de teogônica e de cosmogônica. Teogonia é uma narrativa que pretende descrever o que é Deus, quais são as características de Deus ou de deuses, né? Dependendo da fundamentação teórica ou teológica. Né? Teo, Deus. Gonia remete à busca por um ordenamento, por uma atribuição de sentido. Toda narrativa mítica ela é constituída também de uma cosmogonia, uma narrativa que pretende explicar a origem e o desenvolvimento da natureza por meio de um argumento religioso. Por exemplo, a Bíblia é cheia de cosmogonia, o Antigo Testamento, Arca de Noé, Adão e Eva, paraíso, fruto proibido, todas as narrativas são cosmogônicas. Não só os povos da antiguidade arcaica produziram cosmogonias, né? Isso é típico de todas as comunidades originárias, de todas as religiões. Pois bem, essa filosofia primeira, chamada de pré-socrática, ela produziu um pensamento cosmológico. A ideia dos filósofos era, tal como o mito, explicar a origem de todos os fenômenos naturais e a transformação deles, mas por meio de uma argumentação lógico-racional, sem reportar o universo religioso, divino, sagrado. Então é importante que você diferencie cosmologia de cosmogonia. A cosmogonia ela tem uma fundamentação religiosa para explicar a origem da natureza. E a cosmologia ela tem uma fundamentação filosófica ou científica para explicar os fenômenos da natureza. E no caso nosso, da filosofia, quem se ocupou com isso foram os filósofos chamados de naturalistas e também chamados de pré-socráticos. E é exatamente sobre eles que a gente vai se dedicar a falar mais longamente no próximo vídeo, tá bom? Então é só por hoje, um grande abraço, tchau, tchau.